Eu já sabia, antes na escola, que eu não ia fazer faculdade. Precisou de bastante coragem, teve momentos que eu não tive essa coragem. Foi difícil, mas eu sabia que para criar a vida que eu quero criar e criar a profissão que eu quero criar do jeito que eu amo, eu vou ter que dizer não. Thiago Burr é um coach que ajuda pessoas a criar uma vida extraordinária. Ele tem um podcast que se chama The Extraordinary Life, em que ele entrevista pessoas que estão nessa jornada de criação de uma vida extraordinária. O Thiago abriu uma empresa aos 17 anos e a vendeu aos 19, quando percebeu que não era aquilo que ele queria. Eu quis entrevistá-lo porque ele é uma pessoa que cria ativamente uma profissão que ele ama. E nesse vídeo nós vamos conversar sobre como ele faz isso, dos medos e das atitudes que ajudam a superar esses medos e de como essa jornada para criar um trabalho e uma vida verdadeira para si pode ser recompensadora. Eu vou te convidar a pegar o teu caderno do autoconhecimento e anotar teus insights, tuas novas percepções, teus aprendizados. E aí comenta aqui o que tu aprendeste, compartilha com a gente, para que a gente possa aprender contigo também. Se tu quiseres ver outras entrevistas como essa, se inscreve no meu canal. Só lembra de clicar no sininho, assim tu vai receber notificação sempre que tiver vídeo novo por aqui. Se tu gostares dessa entrevista, compartilha ela com um amigo que pode estar numa jornada de autoconhecimento, de superação, parecida com a tua, com a minha, com a do Thiago. Bom, vamos à entrevista então. Você está assistindo a série Ame Seu Trabalho. Meu nome é Jaime Schettini, eu sou coach, e aqui eu entrevisto pessoas que criam um trabalho que elas amem de verdade. Essas pessoas podem ser a inspiração que você precisa para criar uma vida verdadeira para você. Eu podia fazer uma intro assim. Thiago, eu estou muito feliz de te ter aqui. Obrigado por ter vindo aqui até a minha casa e para gravar essa entrevista comigo. Eu que agradeço. Eu trouxe o Thiago aqui porque ele me inspira. Ele tem uma prática profunda de coaching. E ele é uma das pessoas mais comprometidas que eu conheço com o sucesso do cliente dele. Ele tem uma frase que mexeu comigo quando ele me disse. Qual é a frase, Thiago? Eu sou mais comprometido com a transformação dos meus clientes do que qualquer outra pessoa na vida delas. Eu realmente levo isso a sério. Então eu achei isso muito poderoso. Como o Thiago é comprometido a praticar um coaching de altíssimo nível, ele está sempre buscando treinamentos aqui no Brasil e fora. E ele e eu fomos uma das poucas pessoas do Brasil que costumam ir para esse evento. O evento do Rich Litvin, ele foi na Califórnia, eu fui em Londres. E daí, quando eu voltei do evento, o Facebook nos apresentou, né? Então, o Facebook me recomendou ele, e aí eu olhei e ele era de Florianópolis. Então, assim, no ano que eu fui para esse evento, foram 2 brasileiros para lá. Então, para tu ver como poucos brasileiros realmente vão para esse evento do Rich. E quando eu pesquisei ele no Face, a partir da recomendação, eu vi que ele morava em Florianópolis. Imediatamente mandei uma mensagem: Thiago, meu nome é Jaime, eu fui para esse evento, eu tô vendo que tu tá comprometido, porque só coaches que estão muito comprometidos vão para um evento como esse, porque é um investimento alto. Então, imediatamente eu chamei ele para conversar e ele ficou muito feliz, aceitou, e desde então a gente vem se tornando cada vez mais amigos. Eu agradeço por me mandar aquele e-mail, porque quando vi aquela mensagem, eu falei pra Vanessa, minha noiva, meu Deus, tem uma pessoa aqui que também tá nesse alto nível aqui em Floripa. Eu fiquei muito animado, eu fiquei super animado de receber aquela mensagem. Obrigado. E Thiago, então eu queria falar um pouco sobre o teu caminho, porque ele é um caminho que eu considero não convencional. O Thiago abriu uma empresa com 17 anos. Foi isso, Thiago? Sim. Com 17 anos eu abri minha primeira empresa, eu estava na escola ainda, e eu abri uma empresa de marketing em redes sociais, onde que era focado especificamente no Twitter e no mercado dos Estados Unidos. E eu cresci aquela empresa de 0 a 700 mil seguidores em 2 anos, e financeiramente ela deu muito certo. Ela trouxe bastante retorno financeiro. E por quantos anos tu manteve essa empresa? Eu mantive ela 2 anos, porque depois de um certo tempo, eu estava começando a acordar sem tesão pelaquela atividade. Eu estava fazendo bastante dinheiro com aquilo ali, com meus 17, 18 anos, só que eu não estava tendo aquele tesão de acordar e falar, é isso que eu quero fazer.
E aí eu fui viajar, fiz um mochilão de 5 meses e meio pelo mundo. E quando eu voltei desse mochilão, enquanto eu estava viajando, eu estava trabalhando também. Quando eu voltei desse mochilão, eu falei, cara, eu quero outra coisa na minha vida. Chega disso pra mim. Aí eu vendi a empresa. E como foi esse momento de, pá, vendi a empresa, 19 anos? 19 anos. Geralmente o que acontece quando a gente tem entre 17 e 20 anos, a gente é empurrado para fazer uma faculdade. Quem tem essa possibilidade, ou financeira, ou enfim, acaba sendo empurrado para um caminho mais convencional de fazer uma faculdade, de conseguir um emprego. E tu, com essa experiência de já ter tido uma empresa e vendido ela antes dos 20 anos e ganhado esse dinheiro, como foi isso para ti? O que tu enxergava na tua frente, assim? Para mim foi um momento de bastante alívio, porque eu não estava querendo mais ter aquela empresa, e bastante medo ao mesmo tempo, porque eu já sabia antes na escola que eu não ia fazer faculdade. Eu já sabia disso porque eu questionava muito os professores. Eu questionava muito verdades. Eu era muito curioso. E aí quando alguma pessoa falava, é esse jeito, e eu questionava aquilo, eles me davam uma resposta, não, é assim que tu tem que pensar. Aquilo já era pra mim uma barreira assim de falar, cara, por que eu vou numa faculdade por 5 anos aprender o que as outras pessoas querem que eu aprenda? Eu tenho hoje o poder, pela internet, cursos, de buscar exatamente aquele conhecimento que eu quero. E eu estudo muito. As pessoas que, quando eu falei que eu não ia para faculdade, pensavam, vagabundo, não quer estudar. Eu estudo todo dia meia hora. Toda manhã eu tenho meu bloco. Hoje eu estava vindo de carro para cá, estava escutando um áudio. Sempre eu estou dedicado a esse estudo. E naquele momento, quando eu vendi a empresa, foi um alívio. Mas eu também veio junto com a decisão que eu tomei de sair da Alemanha, que eu estava morando na Alemanha naquele período. E eu falei, eu vou pro Brasil, porque o Brasil tem algumas características que eu gostava muito. Primeiro, eu nasci aqui, né? Eu nasci em Blumenau. E o Brasil tem 200 milhões de habitantes. Então, tem um mercado muito grande aqui. O Brasil é um país que tem vários problemas. Então, onde tem problemas, tem oportunidades para fazer as coisas melhor. E o brasileiro? Eu gosto do brasileiro, eu gosto do coração do brasileiro, do calor do brasileiro. E isso me fez voltar para cá. E aí, quando eu voltei para cá, eu tentei começar várias outras empresas. Eu tinha uma empresa de delivery que eu comecei a fazer cursinho para faculdade, mas depois de 2 semanas eu falei, cara, não é isso. Eu comecei a fazer uma empresa de impressão 3D de fetos de bebês, para os médicos terem aquela impressão e verem se está com alguma deformidade para fazer alguma cirurgia, ou também para fazer aquilo de um brinde, não um brinde, mas uma coisa, uma memória, uma recordação para a mãe de ter aquilo ali, de olha, esse aqui era o meu bebezinho quando eu era pequena. E por meio ano, acho que uns 7 meses, eu estava trabalhando junto com um desenvolvedor para desenvolver um software de personal training. Só que com todos eles tinha um padrão que eu trabalhava que nem um louco naquilo, e após um certo tempo eu acordava sem tesão. E era a mesma coisa que tinha com a minha primeira empresa, que pegava e acordava sem tesão por aquilo. E aí eu fiz uma das coisas que mais me ajudou na vida. Eu simplesmente peguei uma folha de papel, fiz um risco no meio, fiz no lado esquerdo gostei e não gostei. Então, de todas as experiências que eu tive, começando a empresa, indo para a escola, vendendo a empresa, o que eu gostei daquilo, o que eu não gostei. E eu vi que o que eu gostava era liberdade geográfica, porque eu sou muito curioso, eu quero conhecer o mundo inteiro. Então, algum trabalho que me botasse no escritório não era para mim. Eu vi que uma coisa também que é super importante para mim é trabalhar com pessoas e crescimento de pessoas, porque a melhor memória que eu tenho daquela época onde que tinha o meu negócio em redes sociais não é do quanto dinheiro que eu fiz, mas sim eu me lembro que uma menina, ela estava querendo ir pro baile de formatura com uma pessoa que ela gostava, e eu estava no segmento de saúde, bem-estar, e eu ajudei ela por alguns meses
a ela perder peso. E ela me mandou depois de um tempo, eu consegui convidar ele pro baile de formatura, que lá nos Estados Unidos é o prom ball, né, que tu convida as pessoas. Convidei, fui lá, me mandou foto, super feliz. Eu falei, cara, que animal, sabe? Eu pude ajudar essa pessoa ali a criar o sonho dela. Isso mexeu contigo? Mexeu muito. É a minha melhor memória, não é o quanto dinheiro que eu fiz ali, mas assim, como é que eu ajudei essa pessoa. Tá, legal. Então, olha, só pra a gente... Enquanto a gente vai conversando, eu vou trazendo coisas que tu podes aplicar na tua vida, né? E a gente tem a tendência de subestimar as coisas simples, né? Mas o que mudou a vida do Thiago foi fazer um risco numa folha de papel e fazer uma reflexão sobre o que ele gostava e o que ele não gostava. E o legal que geralmente acontece quando tu faz esse tipo de reflexão é que quando tu faz uma lista do que tu gosta, geralmente tu busca um entendimento maior do porquê tu gosta daquilo, né? E Thiago, me fala um pouco ainda tô curioso para saber sobre uma coisa, sobre a tua mentalidade de não fazer a faculdade. Qual foi a influência da tua família, dos teus amigos, de onde tu morava em relação a isso? Tu teve muita influência ou tu foste contra essa corrente? Foi bem difícil. Foi super difícil, porque a minha família toda é de engenheiros. Eu tenho 5 tios, 4 tios, todos engenheiros. Todo mundo entrou nesse ramo bem tradicional de fazer a faculdade, ir para uma grande corporação, lá subir os rankings e virar um diretor. E foi bem difícil ir contra isso. Precisou de bastante coragem. Teve momentos que eu não tive essa coragem. Teve um momento que o meu tio me convidou e convidou a Vanessa, minha noiva, a gente passar a Páscoa na casa deles, e eu não fui, porque eu tinha medo de encarar ele, eu tinha medo dele falar, mas tu vai pra faculdade, o que tu tá fazendo isso com coaching, isso não vai dar certo. E eu não tinha confiança naquele momento. Essa é a diferença entre a confiança e a coragem. Naquele momento eu tinha coragem, eu não tinha confiança de que ia dar certo, o que eu estava querendo fazer. Então demandou bastante coragem de mim. Às vezes eu não consegui sob a pressão, né? Eu falei não para aquele convite. Foi difícil, mas eu sabia que para criar a vida que eu quero criar e criar a profissão que eu quero criar do jeito que eu amo, eu vou ter que dizer não. Eu vou ter que dizer não para ideias convencionais, ideias da sociedade, ideias de pessoas que me amam. Tipo, hoje em dia ainda, a minha mãe, ela fala, eu acho que tu deveria fazer uma faculdade. E eu respeito a opinião dela porque vem de um lugar de um amor. Só que o que eu digo eu respeitosamente digo não pra pessoa. Eu acredito que uma das principais causas, digamos, da insatisfação hoje de muita gente no trabalho é o que eu chamo de convencionalidade. É de tu seguir um caminho pela pressão da nossa sociedade que está mudando, mas ainda tem essas crenças que os nossos pais ainda têm, as pessoas principalmente mais velhas, os nossos professores, ou seja, os nossos mentores, eles têm uma visão de mundo que é muito diferente da nossa geração e da geração agora, que já tem 20 anos, 15, e as pessoas que estão nascendo agora. E então, essa convencionalidade, se tu acha que o teu caminho não é esse, tu tens que realmente puxar forças, ser muito forte para criar o teu próprio caminho que pode ser diferente do caminho convencional. Sim. E é o que tu tá fazendo. Sim, isso é constante. Hoje ainda, quanto mais tu vai criando a vida que tu quer e a profissão que tu quer, mais vai ter resistência. Porque as pessoas vão falar, mas isso não é possível. Por exemplo, hoje, para ter um exemplo, eu estava pensando, será que eu venho de camisa ou alguma coisa assim, alguma coisa mais profissional? Mas eu falei, cara, o que eu quero? Eu quero transmitir para as pessoas que estão assistindo isso aqui que a minha imagem do sucesso, ou eu quero simplesmente viver e ser o meu sucesso? Eu tô aqui de short, tô de camiseta, eu atendo cliente assim também, porque é o jeito que eu quero. E quanto mais tu vai vivendo isso,
a maneira que tu quer. Por exemplo, eu trabalho viajando também. Eu viajo e com o meu laptop consigo atender os meus clientes. Eu tinha medo de fazer isso. Porque eu pensava, o que eles vão pensar de mim? Será que eles vão pensar que eu estou abandonando eles? Será que a conexão do Wi-Fi vai estar boa? Será que vai acontecer alguma coisa de errado? E demandou coragem. E sempre demanda coragem. Tipo, não é uma coisa que eu fiz uma decisão e foi aquilo. É uma coisa que eu tenho que constantemente me relembrar e ir contra as coisas que não me servem e dizer sim ao que eu quero criar. Tu tava falando e eu me lembrei do meu primeiro ano sabático que eu tirei há, sei lá, 10 anos atrás, 9 anos atrás. E eu tive muito medo de fazer isso, porque tirar um ano sabático hoje, ele é uma coisa totalmente não convencional. Cada vez mais as pessoas estão descobrindo que podem fazer isso, se dando permissão para fazer, e na época, mas mesmo assim ainda é não convencional. E na época eu tinha muito medo, e olha quais eram os meus medos. Eu pensava assim, nossa, quando eu voltar a procurar emprego, que eu trabalhava, era empregado antes, o que vão pensar do meu currículo? Quando ele tiver um ano vazio ali, é tão pequeno isso, é tão... Olha a preocupação que eu tinha, né? E olha o que legal que aconteceu, porque quando eu tirei o meu ano sabático e depois voltei, quando as pessoas olhavam aquele período em branco, elas me perguntavam. E eu falava, eu tirei um ano sabático, e eu falava o que eu tinha feito ali, e isso se tornava uma vantagem, na verdade. Porque, na verdade, secretamente todo mundo quer fazer isso. Quase todo mundo quer fazer isso. Então, e também eles olhavam assim, nossa, que pessoa interessante. Que pessoa que tu conhece que tirou um ano sabático? E é justamente isso, às vezes a gente tem medo de coisas que a gente dá tanta importância que na verdade elas nem têm importância. Mesmo na sociedade convencional que a gente, digamos assim, no pensamento convencional, no final das contas aquilo eu acho que se torna mais um ponto forte do que uma dificuldade. Sim, e pode ter importância. Pode ser que alguma pessoa que está querendo te contratar olhe aquele sabático, aquele um ano e fala, pô, não acho isso legal. Pode acontecer. Mas então não é com essa pessoa que tu quer trabalhar. Não é com essa, ela não compartilha dos mesmos valores. Se eu tivesse contratando uma pessoa e visse o ano sabático, eu falaria, cara, que massa, o que tu fez? O que tu aprendeu aquilo ali? Por que tu tirou aquilo? É uma pessoa dedicada ao crescimento dela. É uma pessoa dedicada a experimentar a vida de formas diferentes. É uma pessoa dedicada a ser curiosa na vida e não simplesmente uma pessoa que tu dá ordens e ela segue exatamente da maneira que é para ser e não é efetivo isso. Então, tem gente que vai dizer não, mas aí não são as tuas pessoas. Isso eu estou aprendendo muito com o coaching, de escolher com quem eu quero trabalhar. E uma coisa legal de quando tu cria o teu trabalho é um processo tão empoderador que a gente vai aprendendo que a gente pode escolher com quem a gente vai trabalhar. Tu podes escolher qual empresa tu queres trabalhar. Para mim sempre foi assim, na verdade. Eu que sempre escolhi o lugar que eu queria trabalhar. Então, quando eu ia para entrevista, eu entrevistava também. E tu tava falando de como foi difícil e que até hoje a tua mãe, por exemplo, falou que vai fazer faculdade, Thiago. Então, como pode ser difícil realmente a gente criar o nosso caminho, só que também pode ser muito recompensador. Eu acredito que criar o seu trabalho, criar a sua profissão do seu jeito, é criar algo que é uma expressão de quem tu és. E isso é muito profundo. Então, Thiago, tá valendo a pena para ti esses desafios, criar esse teu caminho? Como é que tá sendo isso agora? Fantástico. Eu estava tendo uma conversa com um amigo esses dias e um amigo que eu não falava há um tempo já, e ele fez um estágio na MAN, que é aquela empresa de caminhões, e eu perguntei para ele como é que tá o trabalho. Aí ele falou, trabalho é ruim, né, tu sabe. Aí eu falei, não, eu não sei. E eu realmente, tipo, eu não consigo muito saber isso, porque para mim hoje o trabalho é um tesão, é muito massa. Eu tenho que cuidar também, um dos meus cuidados é não também fazer a minha vida o meu trabalho, porque eu amo isso tanto, mas eu também desapego daquilo, porque eu sei que tirar um tempo off, sem nada do trabalho, um dia que é só meu, me faz bem também. Mas hoje, para mim, trabalho
eu amo, eu adoro fazer. E quanto mais eu amo e quanto mais eu adoro fazer, mais eu sou remunerado por aquilo, mais eu trabalho com pessoas que me inspiram, mais eu consigo criar o trabalho da maneira que eu quero criar. E... Eu acredito que quando a gente gosta do que a gente faz, por isso que eu já falei aqui outras vezes, de tu escolher alguma coisa que tu goste, e se tu não sabe o que tu gosta, vai criando experiências para se descobrir que quando tu gosta de alguma coisa, a probabilidade de tu se dedicar, de tu se entregar para aquilo, de tu ser melhor naquilo é muito mais alta. E naturalmente a recompensa financeira vem. Eu acho super interessante que a gente está usando bem claro a palavra criar aqui. Porque tu pode criar uma profissão, é um ato de criação onde que tu é o responsável por aquela situação. Não são as outras pessoas que estão buscando pessoas para trabalhar para ela e tu tá à mercê de se tem uma vaga disponível ou não. Eu estava conversando com um dos meus melhores amigos e ele tá mandando currículos para empresas. E ele recebeu alguns nãos, ele estava um pouco desmotivado. E eu falei, tá, me conta, como é que tu tá fazendo isso? Ele disse, eu tô mandando esse texto aqui, ele me leu o texto que ele tá mandando para as empresas. Eu falei, cara, dá vontade de vomitar lendo isso. Eu falei, péssima essa escrita, tipo, isso aqui eu poderia ter pego no Google, copiar e colar e mandar para todo mundo. Óbvio que tu não tá recebendo a resposta. Eu falei, e se ao invés de tu ligar, de tu mandar 50... como é que é resumir? Currículos. 50 currículos para várias empresas. Tu escolher 2 ou 3 empresas para quem tu quer trabalhar, que está alinhado com os teus valores, e faz de tudo possível para entrar naquela empresa. Bate na porta, fala, eu sou o Thiago, eu acho a missão de vocês fantástica, eu tenho isso para oferecer, eu quero ajudar vocês na missão de vocês. E se eles dizem, não, manda um e-mail, volta no próximo dia, bate na porta de novo, fala, eu quero entrar aqui, eu não vou mandar e-mail. Não, manda um e-mail. Volta no próximo dia, bate na porta de novo. Ou eu falei pra ele, pega uma caixa de sapato, pinta ela toda vermelha, bota tipo perigo em cima, alguma coisa assim, ou atenção, e manda pro endereço de um dos diretores ali, que é fácil buscar o endereço de uma pessoa, e manda, e ali dentro ter um mini DVD player ou um link de um vídeo no YouTube onde que tu tá ali mandando uma mensagem pra pessoa, falando, eu pensei em ser criativo, em te mandar essa mensagem, porque eu estava querendo entrar nessa empresa, mas não estava achando maneiras de conseguir falar contigo, agora achei, eu sou tal, eu quero trabalhar isso aqui, vocês me inspiram por essa razão. Então tu pode escolher a empresa que tu quer trabalhar, tu pode escolher o que tu quer fazer. Só que as pessoas, elas desistem depois da primeira tentativa. Elas pensam, mandei um currículo, eles não responderam, que pena. Não, vai atrás, continua atrás. Tipo, tu pode bater 20 vezes na porta dessas pessoas. Quem são as pessoas que mais têm sucesso são as pessoas que não desistem e têm um certo nível de cabeça dura. Eles não aceitam um não como resposta. Então, Thiago, tu tá me falando de criar uma profissão. E o que eu acho mais legal desse processo é que ele exige mais. Ele exige mais, que nem tu falou, não tá na mão de outras pessoas o meu sucesso. Tá na minha mão de criar o meu caminho, de criar as minhas oportunidades, de mandar uma caixa escrito perigo. Ele exige mais. Mas o que eu acho mais legal disso é quem eu me torno quando eu ajo assim. Quando eu começo a pensar que eu tenho o poder de pensar de qualquer forma, de pensar criativamente, de criar soluções malucas para os desafios que tem na minha frente. Realmente a gente começa a superar esses desafios muito mais rápido, de uma forma muito mais natural até. Vai ficando uma coisa corriqueira. Então, nesse processo de criar a profissão, a tua profissão, qual foi a atitude interna que tem sido mais importante para ti? Para mim, eu acho que é uma postura interna, mesmo se eu estou trabalhando numa profissão e não estou abrindo um negócio, é ter uma postura de empreendedor. E uma postura de empreendedor no sentido que tu pode intraempreender, empreender para ti mesmo. O que significa empreender? É ter um projeto que tu quer que aconteça e fazer ele acontecer. Tipo, na essência é isso. Então, eu tô querendo ter uma profissão que eu amo,
estar aberto e tomar as ações necessárias para isso. Porque existe um preço criar a profissão que tu quer. E é um preço do esforço, é um preço de elevar o teu pensamento, de ter novos conhecimentos. Porque a ideia de ter uma profissão que a pessoa ama é uma ideia muito bonita, né? Vou ter uma profissão que eu amo, vou ter um negócio que eu amo, é muito bonito. Só que isso é que várias pessoas vendem. Eles vendem essa ideia cheia de arco-íris e unicórnios do que é criar uma vida extraordinária. Só que ela demanda bastante. E ela tem um preço a ser pago, que é um preço de, às vezes, dizer não, é um preço de ter coragem, é um preço de fazer coisas fora da zona de conforto, e é um preço de realmente dedicar bastante tempo e energia para isso. As recompensas, no meu caso, assim, o que eu vejo, são fantásticas. Para mim, é um investimento muito bom. Só que tem seu preço e algumas pessoas não estão dispostas a pagar esse preço. E não tem problema. Só que aí não adianta ficar nessa desilusão de eu quero isso, mas eu não estou fazendo as ações necessárias, porque isso vai causar sofrimento para a pessoa. Bom, gente, é isso. Vamos finalizando a nossa entrevista agora. Thiago, muito obrigado por estar aqui. Que aula que tu deste pra gente. Espero que vocês tenham gostado dessa entrevista e dos conceitos que o Thiago trouxe hoje para criação de carreira. E, Thiago, se as pessoas quiserem entrar em contato contigo, onde é que elas podem te achar? Podem entrar pelo meu site. Meu site é thiagoburo, meu nome.com.br. E também vai estar na descrição do vídeo o link pro site. Tá bom. Obrigado, Thiago. Valeu. Massa. Tchau, gente. Até a próxima. De novo eu fiz os dedinhos.